Hoje, dia 17 de agosto de 2020, damos continuidade ao nosso café literário durante a pandemia de 2020, sendo que agora nossas reuniões serão mensais, porque já retomamos aquelas datas que tínhamos interrompido nas reuniões presenciais e até poderemos continuar pelos meses de janeiro e fevereiro, com uma nova lista de livros, se for da vontade de todos, depois nós nos comunicaremos a respeito. Lembro que são 5 minutos por pessoa, e hoje o nosso tema é Morte em Veneza, de Thomas Mann. Thomas Mann, prêmio Nobel, em 29, autor dessa novela impressionantemente genial, chamada Morte em Veneza, de 1912. Os livros famosos e muito traduzidos, muito profundos, mais importantes são José e seus Irmãos, uma tetralogia, Morte em Veneza, essa novela, Tônio Krüger, outra novela, temos A Montanha Mágica, Dr. Fausto, né? E depois ele teve problemas por causa do irmão no período nazista e foram todos para os Estados Unidos. Como muitos alemães que se refugiaram nos Estados Unidos, ele não gostou de lá e ainda voltou para a Alemanha já com a nacionalidade americana, porque ele perdeu a nacionalidade alemã, né, por causa de Hitler. E ele fez muitos anos de psicanálise com Jung. A gente vê muito essa profundidade simbólica na obra dele. Não dá para culpar a mãe, Julia Mann, de família brasileira. Essas coisas a gente não sabe, de uma família tão trágica como ele retrata em Os Buddenbrooks, a gente não sabe de onde vieram esses genes. Muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa e é outra. A própria tendência trágica, fáustica dessa vida dessa gente, do comércio de Lübeck, desses negociantes, comerciantes, dão uma certa sensação de tédio e acabam se criando problemas psicológicos quase que insolúveis. O que eu acho de Morte em Veneza é que não é só um amor homossexual, que ele fala em muitos outros contos. Ele não fazia nem segredo disso. Não é uma história de amor platônico apenas. É toda uma crítica da cultura clássica, romântica alemã. Nós sabemos que na Alemanha o romantismo tem uma característica peculiar, que começa com o Sturm und Drang, muito emotivo, e depois ele vai para o classicismo, né? Isso está muito claro em Goethe, no segundo Fausto de Goethe, quando há aquela noite das Walpurgis, e aí Goethe se encontra nos braços de Helena de Troia. Duas grandes leituras dele, Goethe e Schiller. Schiller também, os símbolos do sol, os símbolos eternos da Germânia, toda aquela tradição dos vikings, de uma cultura teutônica, de pele branca, olhos azuis, coisa que a mãe não era, né? Já cria um conflito. A mãe era um tipo mais português, assim, mais brasileiro-português, e que já se especula que foi todo esse conflito psicológico. Então, é um livro também que é uma grande história da cultura. Sob a influência de Schopenhauer, até de Nietzsche, a gente vê um certo ocaso dos deuses. É um grande escritor confrontado com a morte, confrontado com uma beleza perdida, com um Adonis, que retoma todos aqueles símbolos de Eros, todos aqueles deuses gregos, e depois recai no destino da peste, que nos persegue agora. Então, vou agora passar a palavra para o Alquimeno Bastos, nosso segundo coordenador, e depois seguiremos para ouvir a todos. Boa tarde a todos. Antes de qualquer coisa, eu queria deixar talvez um aviso. Se de repente eu sair da tela, é porque eu levantei um pouco para melhorar a dor nas costas. Mas eu volto. Bom, foi bom que a Luísa citasse Morte em Veneza como uma novela, que é justamente por aí que eu gostaria de começar. Salvo engano, é a primeira novela de que nós falamos no Café Literário e, portanto, pede uma abordagem bem diferente
da que nós tivemos com Os Tambores de São Luís, por exemplo, que é um romanção com uma diversidade de personagens, de situações, atravessando os tempos. Uma novela, por definição, tecnicamente, é uma narrativa centrada, pode-se dizer que só há uma personagem, porque nem o Tatsu, por exemplo, tem sequer uma fala. Não é? Tudo gira em torno do Gustavo. De modo que, se a narrativa não fosse feita em terceira pessoa, por um narrador onisciente, creio que não perderíamos substância, porque tudo passa pelo crivo das impressões do Gustavo. Não é? E, consequentemente, nós temos aí um número limitado de personagens, nós temos um número restrito de situação dramática, a rigor só uma, que é a estada do protagonista em Veneza, durante o verão, o conhecimento daquela família polonesa na qual se destaca o rapaz, o menino, e uns poucos outros coadjuvantes, como o diretor do hotel, até o surgimento dos primeiros sintomas de uma peste que acabam se confirmando e vai vitimar o Gustavo. Portanto, é uma narrativa, não é, redonda enquanto novela. Ela não se expande para além disso e é intencional. Nós não poderemos julgar essa carência de situações dramáticas, de interesse nas peripécias, pelos mesmos critérios que a gente adota para ver um romance como foi exemplarmente Os Tambores de São Luís, no qual não faltaram situações dramáticas. Né? O segundo ponto é que, quando eu digo que o Gustav Aschenbach, desculpem a pronúncia, é o protagonista, eu quero retificar, porque, no meu entender, na verdade, a protagonista é a beleza. A beleza a partir de um conceito clássico de beleza, grego. Basta ver que todas as referências são provenientes desse acervo da cultura grega, não é? Até um diálogo de Platão, de modo que é a beleza o elemento dominante. Agora, me parece uma beleza assexuada. O Tatsu não tem encantos que levem, não é, a uma paixão, ao desejo mesmo. É sintomático, no meu entender, que o protagonista esteja sempre distante fisicamente do Tatsu, não é? E, como eu já disse, ele não tem sequer uma fala. Nós o vemos pelos olhos do escritor sempre a uma respeitável distância. E, por falar em respeitável, eu tenho a impressão também de que não se trata sequer de uma narrativa de homossexualismo, porque é o culto da beleza pura, que ali está presentificada na figura de um efebo, de um menino, de um rapaz, não é? Um jovem. Não há nada no Tatsu que nos leve a pensar numa versão masculina da Lolita. Tatsu definitivamente não é um lolito. Não é? Ele ou então os olhos do protagonista o veem dessa maneira e nos transmitem essa impressão. Correto? Isso, para mim, é fundamental. Por quê? Porque a solução mais simplista seria lermos como uma narrativa de uma paixão de cunho homossexual. Para mim, não é. Para mim, é apenas o culto exacerbado da beleza que está presentificado na figura do rapaz, do jovem polonês. Essa beleza é tão intensa que tudo que a contraria causa a repugnância do Gustavo. Ou que pelo menos lhe é estranho, como o primeiro homem que ele vê naquele passeio descompromissado, que ele acha que pode ser um estrangeiro, isso já lhe incomoda. Muito mais o incomoda aquele velho que se mistura com os jovens, que se veste de forma extravagante. Também é um sintoma dessa não beleza, a severidade dos trajes das irmãs do Tatsu, não é? São meninas, são jovens. Por que se vestem de uma forma tão severa e, portanto, tão afastada daquela ideia da graça
feminina. E, por fim, Filomeno, o horror da você própria poderia peste. concluir para a gente poder... Sim, o horror da própria peste, que é exatamente o contrário da beleza, e essa ideia de não beleza, dela não escapa sequer beleza. Então, são esses pontos, em princípio, que eu gostaria de abordar num segundo tempo. Perfeitamente. Agora vamos ouvir a Celi Luz. Olá a todos. A Morte em Veneza é um romance curto e de leitura muito prazerosa, né? Eu pretendo tecer algumas considerações sobre a arte. São vários trechos em que o autor Thomas Mann ele causou assim para mim, né, um impacto estético. A começar pelas descrições belíssimas que mostram um ato contemplativo. A atmosfera da solidão que permeia toda a obra, né? A vida e a morte. O personagem principal, quase único, né? Ele sai para passear, está cansado, vai tomar um ar, e aí esse passeio é solitário, a capela que ele vê é silenciosa, o cemitério é desabitado, então toda aquela coisa da solidão. O personagem Aschenbach, não sei se eu estou pronunciando Aschenbach. Aschenbach. O personagem Aschenbach, ele é escritor, ele ama a arte, né? Então, desde cedo, tem sucesso e é muito exigido, se sente na obrigação de grandes realizações, e isso vai estressando, é claro, né? A arte vista aqui como, aspas, virtude que suporta a provação. Um pouco da ideia de Marte, que é apoiada na fé popular em São Sebastião, um soldado que, sentenciado a ser ferido por flecha, ele não morre disso, e ele passa a ser visto pelo povo como o protetor da cólera, e até os dias de hoje, protetor das doenças. Mas São Sebastião tem a imagem, beleza física associada ao sofrimento, mas uma imagem bonita, seu rosto é sereno, né, e reproduz a beleza perfeita. Aparece também no texto o estranho. E esse estranho mexe com a imaginação de Aschenbach. Aschenbach, a partir daí, ele tem vontade de viajar, sair da rotina. Isso nos lembra que a arte inovadora ela causa estranhamento, né? É necessário que o escritor se afaste um pouco da obra para ter novas percepções, novas ideias, e muitas vezes a gente refaz trechos ou refaz até a obra toda, né? Há muitas dualidades também aí no texto. Eu destaquei aqui a obrigação em contraponto com o prazer. A obrigação de escrever, ligada muitas vezes a aspectos mercadológicos, né? Prazos, fórmulas repetidas, que acabam estressando. Agora, o encanto, o prazer de escrever é diferente, né? Livre e prazeroso mesmo. Aschenbach escreve vários romances, ele chega a escrever uma dissertação considerada boa, intitulada Espírito e Arte. À semelhança do autor, o personagem Aschenbach tem uma origem que mistura um rigor de dedicação ao trabalho com impulsos ardentes, tornando-o um artista especial. A descrição poética do belo em dualidade com o feio é comum, né? É facilmente observável, mas Thomas Mann ele traz o belo extraordinário, o belo incomum.
ele coloca na fala de Aschenbach. O belo substantivado substitui, em dado momento, o nome Tácio, do personagem descrito com a beleza perfeita. Né? Para criar, precisamos de confrontar muitas coisas, principalmente o belo e o feio. Aschenbach deixa claro que o artista não é perfeito, mas se deixa dominar pela beleza. Ele busca a beleza perfeita. Obrigada, Celi. Vamos ouvir Eleusa Torres. Eleusa? Sim. Bom, é interessante nessa história toda do não encontrar no amor, né? Poder viver esse amor que você imagina, que você nunca toca. Então, eu acho, para mim, a grande beleza é essa, porque quando existe essa atração, ou pela beleza, ou pelo mexer do coração e dos sentimentos, quanta coisa passa pela cabeça, né? Pelo nosso pensamento. Como será? Como ele reage? Como age? Como é esta pessoa? Sua alma, o seu gosto, o seu sentimento, o seu riso, o seu humor, tudo isso. Então, não existe esse encontro, né? Então, é um romance da grande atração, que eu nem sinto seja assim, uma atração profundamente sexual, uma coisa assim, é mais sonhadora e intocável mesmo, e nunca isso não termina, não há um encontro, não há uma realização. E a realização é como se a alma saísse e todo o sentimento, o corpo acabasse, e como realmente acontece, ele morre no final, exaurido da ausência do amor, porque o amor precisa correspondência, precisa do toque, né? Do toque espiritual. Então, isso não aconteceu. Foi muito forte para ele a ausência dessa convivência. Muito bem. Heloísa Barbosa? Pois não. Boa tarde. Eu queria dizer primeiro que eu concordo plenamente com o Alquimeno. Eu acho que a questão do livro é a questão do belo. E é muito bem colocado como o belo é uma coisa difícil e ele encontra no Tádio a beleza natural. E é isso que o atrai nele. Acho que esse que é o motivo principal do livro. Mas eu queria falar uma outra coisa, porque praticamente tudo já foi dito sobre o filme. Eu queria, então, falar... Desculpa, sobre o livro. Eu queria, então, fazer uma comparaçãozinha rápida com o filme. Diversos aspectos também já foram analisados em relação ao filme. Mas o filme é importante porque... O filme é o filme do Visconti, né? O filme do Visconti, exatamente. E o que acontece... Heloísa, tem um problema no áudio. O que faz, pela teoria da recepção, o que ele faz dessa obra, e o filme é uma delas. E, na verdade, eu acho que hoje, se você perguntar, a maior parte das pessoas viu o filme, mas não leu o livro. E eu saí perguntando para as pessoas o que elas achavam do livro e vi que as pessoas disseram: ah, mas o filme é lindo. E era isso que eu queria tocar. O filme não é lindo. E eu vou usar uma frase do próprio Thomas Mann para explicar o que eu quero dizer. Ele disse assim: as paixões sobrepujam o bom gosto e nos fazem avaliar com seriedade aquilo que, estando sóbrios, consideraríamos risível e ofensivo. Essa é uma frase do livro. Então, eu acho que o que acontece, na verdade, é que o espectador do filme é seduzido pelas suas próprias lembranças de Veneza, pelo luxo do Grand Hotel de Bain, pela beleza da mulher com colar de pérolas, pela beleza do táxi, e é seduzido finalmente pela música de Gustav Mahler. Assim, é essa sedução, essa paixão que impedem o espectador de ver o grotesco que está no filme.
E é exatamente nesse campo minado entre o belo e o grotesco que funciona tanto o livro como o filme. E o espectador, então, não percebe que a Veneza da tela não é a Veneza da sua imaginação. A Veneza, tanto do livro como do filme, é feia, é escura, é tomada pela peste. As paredes dos maravilhosos palácios e casarões estão cobertas de cartazes alertando sobre a peste. A cidade está envolvida na fogueira, na fumaça de fogueiras que estão sendo acesas para espantar a peste, ela está cheia de lixo. Desde que o Gustav Aschenbach chega na cidade, ele esbarra com o grotesco. O primeiro é aquele personagem que ele encontra no barco, que é um velho com o rosto maquiado, e que vem a ser ele próprio no final do filme, quando ele aceita fazer aquela maquiagem ridícula para se tornar jovem, para se aproximar do Tátis, e vem morrer com aquela maquiagem escorrendo no rosto. O grotesco vai aparecer também naquela trupe de artistas mambembes que vem se apresentar no hotel. Tomados por uma paixão momentânea, que apaga o raciocínio, os hóspedes aplaudem, sorriem, mas quando esses mambembes vêm falar com eles como gente, como pessoas, eles se fecham e aí eles percebem o grotesco. Essa reação é muito mais aparente no livro do que no filme. E no filme, você quer coisa mais grotesca do que a cena em que o menino Tátil toca por Elise para o Gustav, numa cena de sedução explícita, onde ele faz caras e bocas, uma sedução muito mais explícita do que qualquer sedução que o Tátil faz ativamente no livro. No livro, como foi dito até agora, é uma relação distante. Então, eu só dei alguns exemplos, há inúmeros estudos sobre inúmeros aspectos do livro, a questão dos personagens que são tirados e colocados, mas eu queria só colocar essa questão dessa comparação do grotesco e o belo e como nós somos enganados a perceber esse belo. Então, o que o Thomas Mann nos diz é que a paixão nos deixa cegos para coisas e situações que normalmente nós consideraríamos risíveis e ofensivas. É isso. Obrigada. Agora temos Joaquim Rubens. Boa tarde. É a primeira vez que você participa. O Jota é Joaquim, né? Joaquim Rubens Fontes. Joaquim Rubens. Oh, meu Deus do céu. Fontes. Eu estava completamente por fora, que eu estava terminando um romance. Já comuniquei a você que estou terminando, estou acabando. Eu não li o livro, não fiz, então eu só quero assistir e participar. E mais, matar a saudade da turma, tá? Que estava muito grande. Tá certo. Bom romance para você, também estou na mesma fase. Terminando que não termina. Vamos passar para a nossa também bem-vinda nova chegada, Maria Lúcia Aragão. Um beijo para todos. Bom, eu ouvi um pouquinho só do que meus colegas falaram, mas eu gostaria de retomar algumas coisas, muito porque realmente tudo que disseram foi super válido e super interessante. Eu gostaria de destacar a presença de outros textos na novela de Thomas Mann. Nós falaríamos, bem, dentro da teoria literária, seriam diálogos intertextuais. Eu destacarei dois, principalmente. É o diálogo com Platão, com Fedro de Platão, e o diálogo com Nietzsche. Assim falava Zaratustra. O diálogo do Thomas Mann com o Fedro de Platão vai a teoria das ideias que, segundo Platão, todas as almas humanas já contemplaram as ideias puras para se chegar à verdade, mas nem todas podem se recordar daquela verdade perante a simples contemplação das coisas neste mundo. Entre todas as ideias puras, sobressai, segundo o Fedro de
Platão, sobre, segundo Sócrates, sobressai a beleza. Sei. A beleza que é uma ideia que ofusca todas as coisas pelo seu brilho. Então, a beleza seria o fenômeno por excelência, não é? E a visão seria o mais sutil de todos os sentidos. Ora, o que acontece no nosso livro, na nossa novela? É que o encontro com Tássio praticamente vai cegar o nosso Aschenbach. Cegar em que sentido? Vai cegá-lo em relação a tudo aquilo que ele pensava e que ele considerava e como ele era. Ele vai sofrer uma transformação enorme, Aschenbach. Ele vai passar daquele homem racional, sério, equilibrado, a alguém desmesurado, a alguém que vai se entregar a essa, vamos dizer, a esse fascínio. Eu nem chamaria de paixão, muito menos de amor, no sentido que nós conhecemos a palavra, mas sim por uma fascinação. Ele ficou completamente desequilibrado com aquela visão da beleza, com aquela visão do todo, não é? E o próprio em Fedro, a gente mesmo lê isso, não é? Que o amor é algo que se deseja, mas que dificilmente se atinge. E o meu tempo praticamente acabado, eu queria lembrar também Nietzsche. Nietzsche é essa desmesura, essa desmedida em contraposição a um equilíbrio, essa Veneza bela e, ao mesmo tempo, que traz a peste. Não é? É a mesma coisa que acontece com o nosso personagem Aschenbach. Ele é, ao mesmo tempo, o equilíbrio e é a desmesura. Outras coisas nós poderíamos falar, mas fico ali. Pronto? Sim? Sim. Tenho a palavra? É a segunda vez que eu te chamo, Lígia. Bem, o que mais me impressionou nessa narrativa foi a sensorialidade que emana do texto. Aschenbach é um esquisitão que não se comunica pela palavra. Ele só usa a palavra para a função fática que não come no livro. Ele apreende o mundo pelos sentidos. Todos os sentidos estão em ação. O que me impressionou, por exemplo, vou começar pelo menos importante. Ele percebe com o corpo os movimentos da barcaça na laguna. Percebe os odores, fétidos ou não, da laguna. É difícil a gente encontrar o odor na narrativa. Ele ouve todos os barulhos em volta dele, mas ele é despertado pelo som do nome do menino, Tássio. Quando chamam esse nome e que ele associa ao Efebo, o mundo dele parece que se transforma. Ele que vê o mundo, que percebe o mundo através do sentido, vai enfatizar agora a visão. Essa visão já estava mostrada antes, quando ele descreve a diferença dos funcionários do hotel e da praia pelas cores, pelos detalhes dos uniformes, pelos trajes das pessoas. Inclusive, eles usam um terno de seda verde clara para ir de manhã para a praia. As diferenças dos trajes de marinheiro que o menino usa conforme o momento. Agora, a concentração dele é na beleza, no rosto do menino, na pele do menino, na cor do menino, no cabelo encaracolado do menino. Ele fica deslumbrado. Ele fica deslumbrado com esta beleza, mas ele não se aproxima fisicamente, ele não fala com ninguém, ele só fica olhando, extasiado. Ele começa a se aproximar, mas não ao ponto de tocar ou de falar, porque ele vai seguindo a família
com o olhar quando elas vão caminhando por Veneza. Ele vai atrás. O menino percebe, pelo final, deixa ver. Ele vai aprofundando essa visão. E, no momento, ele tenta chegar perto, o garoto anda por um caminho não usual para chegar na praia. Ele chega bem perto, mas o garoto dá um passo maior e ele afasta. E, finalmente, o ponto culminante desse deslumbramento é quando, no último dia, a família dele já indo embora, ele está sozinho na praia, um pouco mais longe, já a arrebentação, e o protagonista acredita que o menino olhou para ele de volta, retribuiu os olhares intensos. Para ele, esse deslumbramento é tão grande que ele entra em êxtase e morre. Esta morte, para mim, é a morte mais interessante do livro. Claro que há outras mortes. Uma delas é a da peste que estava levando todo mundo embora dali, né? A outra é o fim de um império, se nós lemos hoje, porque a obra escrita em 1912 e 1914 estoura a Primeira Guerra Mundial, que acaba com o Império Austro-Húngaro. Depois de tudo o que falaram, sobra pouco, mas há um aspecto importante que eu gostaria de ressaltar. Na construção desse livro, que é preciso mostrar um livro que ele tinha 37 anos, muito antes de montar a mágica, muito antes do Dr. Fausto, há uma coisa genial. Há o capítulo 2, que para os leitores que vão atrás do enredo seria dispensável, que é fundamental, porque nesse capítulo 2 há um ensaio sobre as posições filosóficas e as disposições psicológicas do Aschenbach. Então, não há nenhuma novidade que venha depois que já não esteja prevista. E os dados, ele é um moralista severo, e é um capítulo em que ele ataca com uma violência inusitada aquele velho que usava maquiagem no meio dos jovens no navio que ia para Veneza. Era para ele absolutamente inaceitável aquela fancaria. E ele termina a sua vida fazendo exatamente aquilo que condenava. Por quê? Porque nesse ensaio se coloca que, acima de tudo, está a paixão. Ou seja, a moral, a ética, os valores, tudo isso termina suplantado pela paixão. E ele começa a ideia da viagem em frente a um cemitério e vai terminar morrendo. Por isso o narrador tem que ser em terceira pessoa, mas dentro da cabeça do Aschenbach. E o que ele vai colocar? Ele está agoniado, ele vai viajar porque ele tem sensação que não consegue completar a sua obra. Ele está tentando, mas não falta, não tem jeito. E a minha hipótese de leitura é que o Tadzio é a complementação da sua obra. Nada nos garante que o Tadzio exista efetivamente, porque ele coloca que as ilusões muitas vezes tomam forma de realidade. Ele pode ter construído a imagem do Tadzio, e aí tem duas hipóteses. Ou ele nunca vai conseguir fazer uma obra tão perfeita como o Tadzio, ou o Tadzio é a sua mais completa produção. E, por isso, não há razão para continuar vivendo. A morte é a única solução. Quer dizer, então, eu acho que é um livro que é a única novela que eu conheço que é basicamente um ensaio. O capítulo 2 é um ensaio de tudo que vai acontecer depois. Tudo está justificado e explicado, inclusive a ruptura moral, porque a paixão é maior. Ele se apaixona pelo quê? Ele tá pela sua obra, que não está sendo realizada, e o Tadzio ou expressa uma beleza que ele nunca alcançará, ou o Tadzio é a beleza que ele consegue construir e que não será jamais superada. Falar mais do que isso seria chover no molhado, porque os outros já disseram tantas coisas que não há necessidade. Modesta. Sônia Zinger. Bom, boa tarde. É o seguinte, eu realmente concordo totalmente com o Luiz Felipe, concordo com o Alquimeno, e mesma coisa, muito difícil falar alguma coisa nova que já não foi dito. Eu acho que A Morte em Veneza é uma pequena, grande obra literária. E por que eu digo isso? Segundo o escritor israelense Amos Oz, ele diz que uma obra literária abre um terceiro na nossa testa,
nos ver coisas conhecidas de um modo totalmente novo, e ele não nos faz entrar na pele do outro. E o humano, então, consegue exatamente isso. Ele aguça o nosso olfato, a nossa visão, e ele nos faz viver uma experiência que, ao mesmo tempo, apolínea, do raciocínio lógico, e dionisíaca, que é do caos e dos instintos. Então, essa obra, acho que ilustra muito bem o que Nietzsche disse sobre criatividade e beleza. Ele diz que a criação depende justamente da articulação entre a harmonia e a desordem. Então, como é que Mann faz para a gente, leitor, para a gente viver esse belo que o Luiz Felipe colocou tão... Acho que ele começa com a angústia típica dos escritores, que é o bloqueio criativo. Esse estado de espírito se reflete na percepção que ele tem de Veneza. O céu é cinzento, o mar é parado, a água cheira mal. Ainda muito cedo ele pensa em ir embora. Mas ele vê Tadzio e aí Manos. Então, atordoado então, com essa beleza desse Ganimedes, ele vai levando o leitor para um mundo mítico, devagarzinho. E com ele, nós vamos percorrendo cada detalhe do corpo daquele modelo grego, num crescendo de emoções até chegar ao clímax, quando ele se permite amar. Então ele fica assustado, tenta arrasar, mas ele quer ver esse belo. Então ele entrega a alma a Mefisto. Véspera da morte, ele tem um pesadelo, que é uma dança macabra, né? E no dia seguinte, ele consegue justamente o que ele busca. Ele vive esse belo. É no momento em que Apolo e Dionísio se fundem. E ele, como Semele, se consome em cinzas, porque atingiu o objetivo. Como bem colocado pela Lígia, eu acho que a obra situa a queda num ambiente mitológico e nos faz sentir o tédio da democracia e da alta burguesia. Ele retrata muito bem esse clima da queda. O tom é lento, é melancólico, e eu acho perfeito o Adagietto do Mahler, que o Visconti escolheu como trilha. Eu acho que é a morte de uma época. E é interessante ver como o espaço mítico que Mann cria se mete com esse desenvolvimento de Gustav. Outro personagem que Luiz contou e que não tenho tempo de falar aqui é do músico, que para mim é um bobo da corte no melhor sentido elisabetano. Agora, eu acho que foi muito interessante ler essa obra durante a nossa pandemia. Veja que interessante que ele escreve sobre a epidemia de cólera em Veneza. Aí eu vou citar. O medo dos danos à economia e à indústria do turismo, caso houvesse pânico, tem mais impacto na cidade do que o amor à verdade e a observação de acordos internacionais. Adota-se uma política de sigilo e negação. O mais alto funcionário médico renunciou, cheio de nação, e foi substituído por uma pessoa mais dócil. As pessoas estavam cientes disso, e a corrupção no topo, juntamente com a incerteza reinante, o estado de emergência causado pelo sofrimento ao redor, causava uma certa distração, um incêndio de tendências antissociais desagradáveis, como o deboche, a devassidão e o aumento da criminalidade. Bem, se isso não é mais atual do que isso, eu acho que é absolutamente impossível. É isso que eu tinha que falar sobre essa obra. As pessoas não moram mais em Veneza, Veneza está condenada a morrer, eu li há pouco tempo, inevitavelmente dizem que isso vai acontecer, não sei em quantos anos, né? E tem esse contraste, porque também, como é um polo de turismo, eu, por exemplo, peguei o que eu acho que poucas pessoas pegaram em Veneza, um engarrafamento de gôndola. A gôndola não ia nem para frente, nem para trás. Tanta gente na Praça de São Marco, parecia um show de rock. Como é que a beleza, né, para um solitário como Aschenbach pode sobreviver num ambiente desse? Então, todos os índices, não é, que o narrador nos traz, pela visão do Aschenbach, contrastam
a pureza de uma beleza intocável, e literalmente intocável, porque não há nem contato físico, literalmente intocável, com o seu contrário. E a imagem do Aschenbach, também remoçado pelo barbeiro, não é ridícula só no filme, não. Dá para a gente imaginar, porque ele pinta os cabelos, o barbeiro retoca as suas sobrancelhas, não sei se estica a pele, mas, de qualquer maneira, ele é uma espécie de repetição daquilo que ele condenara naquele sujeito ridículo no barco. Não é? Se isso é, de fato, um movimento para restaurar uma juventude, eu até me dou o direito de pensar que o Aschenbach não aspirava a ser novo outra vez. O que ele queria era, efetivamente, encontrar a beleza que ele já levava como um conceito e que está presentificada no teatro. Feito isso, ele morre. Eu acho que, sendo Veneza, essa cidade toda simbólica, há sempre a presença ali do carnaval. Né? É uma cidade em que as pessoas, todo ano, se vestem como se fossem marqueses, no século XVIII, numa época em que os homens se pintavam com aquelas cabeleiras brancas, né? Tem até uns chapéus de navio, tem chapéu de piano, as mulheres se vestem de marquesas, usam aquelas plumas todas. Então, há uma tradição de comédia dell'arte, né? Aquele teatro exagerado, que é de malabarismo e, ao mesmo tempo, com essa presença do povo sábio, né? O povo que diz a verdade, um pouco assim como os repentistas, que começam a fazer poema com esse, com aquele, e eles, muitas vezes, também têm esse ditames sábios, por exemplo, receita de remédios e tal, e tem muito aquelas feiras em Veneza, na tradição renascentista, que é mantida pela prefeitura até hoje. Então, você tem feiras com pessoas se apresentando, com todo tipo de artesanato, todo tipo de arte. Então, há muito essa ideia de teatro em Veneza. Talvez para ele, em 1912, não fosse tão impensável assim usar uma pintura como é para nós, né? Porque nós temos um preconceito, o homem não se pinta, embora os homens estejam cada vez mais comprando cremes, mas eles não se pintam, eles não botam cabeleira postiça, que a gente Ele já era metrosexual. Eu não sei se naquela época foi tão grotesco quanto o Visconde pintou no filme. Lígia, quer falar? Queria ressaltar dois aspectos, bem rapidamente. O primeiro é a astúcia do narrador sem ter pessoa, mas penetrar na consciência do Aschenbach. Porque, se não fosse assim, não poderia registrar, digamos, a morte dele, de acordo com a minha interpretação. Se ele fosse primeiro de singular, ficaria esquisito. Exatamente. Como é que eu estou morrendo? Pós-moderno. Então, e o outro aspecto é que, realmente, o Aschenbach é um esquisitão. Ele é um escritor, ele escreve, mas ele não se comunica com ninguém, ele não fala com ninguém nessa obra. Não fala, e não é problema de idioma, porque em Veneza todo mundo deve falar todas as línguas, porque é uma área turística, e por que ele não fala com a família do Tadeu? São poloneses, mas vivendo na época do Império Austro-Húngaro, que o alemão é a língua predominante da região. Então, não fala porque não quer, né? Porque digamos, ele se retroalimenta com aquilo que está aí dentro dele, exceto pela visão. Então, é a visão que faz com que o mundo venha. Ele não é o mundo, ele não fala, ele não procura ninguém. Ele é o João Gilberto daquele pela visão, pela audição, pelo olfato, não é pelos baços do corpo. Então, ele não usa a fala. Não é um problema de língua, é o problema de fala. Ele não usa a fala. Ele não se comunica. É quase filosófico. É isso. A Malu quer dizer alguma coisa. Eu li um artigo interessante, um estudo interessante de duas professoras que falaram sobre a solidão do personagem em A Morte em Veneza. Então, o artigo não é um artigo longo, mas é um artigo interessante,
onde as professoras mostram exatamente isso que a Lígia acaba de falar, vamos dizer, a falta de comunicação do personagem, do Aschenbach, pelo jeitão dele mesmo. É de tal forma que ele vai, por exemplo, a Veneza e ele entra mudo e sai calado. Ele não fala com ninguém. Ele não troca uma palavra com absolutamente ninguém. E isso é uma das características realmente da obra. Outra coisa que eu queria falar, realmente, é sobre o gênero novela, o gênero alemão novela. É interessantíssimo porque nós sabemos que no século XIX a novela romântica alemã e a novela em si teve um desenvolvimento extraordinário com obras incríveis, obras perfeitas, como foram as novelas de Goethe e outros, né? Schiller e outros. Então, essas características da novela alemã, elas vêm bem a calhar nessa Morte em Veneza, porque o Thomas Mann fez uma obra em novela alemã que é um exemplo do estilo. E não é romance, não é o conto, que, na verdade, os contos eram mais fantásticos, e a gente sabe que a novela trágica alemã, ou a novela romântica alemã, elas quase todas, ou muitas, tinham um fim trágico, tinham um fim triste, tinham, muitas vezes, com a morte. E é o que faz Thomas Mann nessa novela, não é? Então, é um outro filão. Apenas eu estou jogando porque é uma outra forma de se olhar o estilo do Thomas Mann, a obra de Thomas Mann, é através da forma do gênero literário, do gênero novela. Sônia. Só completando realmente o que Maria Lúcia falou sobre a novela, o fato de ser, em comparação a um romance, ele é muito mais curto e muito mais rápido que um romance. Tudo acontece de uma forma muito mais rápida, mas não chega a ser um conto, porque o personagem é muito mais complexo do que um personagem de um conto. Então, por isso que ela fica entre... ela não é um romance, não é um conto. Então, achei isso interessante. Quer dizer, a velocidade em que a narrativa se desenvolve e a complexidade do personagem que essa forma permite. O núcleo é mais condensado e tem menos personagens. Sim, sim. Então, isso caracteriza bem essa forma. A gente vai encontrar também em Edgar Allan Poe, né? Parece que os autores de terror gostam, né, do sobrenatural e do terror, gostam dessa forma, que não esgota tanto assim a temática. Nós estamos quase no final do tempo, né? Só para fazer um apanhado geral, vimos como o livro é todo fabricado em cima da ideia da morte, né? Há uma ilha com cemitério lá em Veneza, no caminho do Lido. Se não me engano, Shelley está enterrado lá. É uma ilha que tem um cemitério e a gôndola passa por lá no caminho para o Lido. Temos a ideia do esquife, que é preto, invernizado. Temos as figuras mascaradas, que podem ser uma dança macabra, como a Sônia falou. A ideia do grotesco, da lembrança de que tudo que é lindo termina. Esse é o terror e o fascínio do personagem, que ele sabe que ele vai terminar, mas ele ainda tenta aquele apoio na beleza, mas que é negada a ele. Não adianta ele falar com o Tadzio, porque ele vai morrer e o Tadzio vai ficar vivo.
E também um conflito entre este homem que vem de uma família comercial de Lübeck e aqueles nobres da Polônia, aquela riqueza, aquela beleza dos trajes. Eu acho que tem todo, como a Lígia mostrou, todo um cerimonial ainda austro-húngaro de uma certa endeusamento da nobiliarquia, que não era de forma alguma a realidade do Thomas Mann, mas que era a ideia de riqueza. Você ser um nobre, não trabalhar, ter toda aquela beleza a seu dispor, e esse conflito está claro. Inclusive, o Aschenbach diz: eu não tenho para onde ir, minhas 2 residências não estão prontas. Ele tem uma residência de inverno e outra de verão. Só me resta Veneza, não é? Se alguém quiser fazer mais algum comentário, nós estamos no final do tempo. Eu poderia encerrar aqui, e se quiserem voltar, podemos clicar novamente daqui a pouco. Obrigada a todos, e teremos da próxima vez, daqui a um mês, Drácula, de Bram Stoker. Obrigada. Vai ser nesse mesmo horário? Mesmo horário. Não podia ser um pouco mais cedo, não, porque as pessoas podem ficar com medo. Tchau a todos. Obrigada.